Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso de ótica da Multisaber. Meu nome é professor Paulo Menegasso e eu vou estar ministrando esse curso aqui para vocês. O nosso curso de ótica ele é dividido em 6 aulas, onde a gente vai falar sobre a natureza da luz na primeira aula. Depois a gente vai falar sobre reflexões e espelhos e também fazer uma aula de exercícios dessa parte de reflexões e espelhos. A mesma coisa para a parte de refração e lentes, com uma aula de teoria e uma aula de exercícios. E depois, para finalizar, a gente vai ter uma aula de ótica física, tá legal? Que são os fenômenos basicamente de difração da luz e interferência. Bom, começando então sem mais delongas a aula de hoje, a gente vai falar da natureza da luz. Por quê? A ótica é o ramo da física que estuda as interações luminosas. Então é disso que a gente vai tratar da nossa aula de hoje, da onde vem o nosso objeto de estudo. Primeiro, uma questão semântica, né? A gente vê em alguns lugares escrito ótica, em outros lugares escrito óptica, com esse P aqui, né? Qual que é o certo? Bom, segundo o dúvidas.dício, o certo, os dois estão certos. Tanto você usar o termo ótico como o termo óptico estão certos. As duas palavras existem na língua portuguesa, porém, a gente privilegia o uso da ótica com P, né? Então, quando a gente está falando de fenômenos relacionados com a visão. Então, durante o curso, a gente vai adotar essa escrita aqui, óptica, mas a outra também está correta, tá legal? Ok. Como eu disse, então, a ótica é o estudo dos fenômenos luminosos, é a área da física que estuda os fenômenos luminosos, como arco-íris, miragens, espelhos e lentes. Isso só para dar alguns exemplos para vocês, tá legal? É muito mais do que isso, mas são nesses pontos nesse tipo de fenômenos que a gente vai focar mais durante esse curso. Para você ter alguma luz, essa luz precisa ser gerada de algum lugar, ela precisa partir de algum objeto. Existem objetos que são capazes de criar a sua própria luz, e essas são consideradas as fontes primárias de luz. Então eu coloquei aqui, ó, fontes de luz primária geram a luminosidade através de reações químicas próprias. Não precisa ser necessariamente reação química, tá legal, gente? Por exemplo, o Sol ele gera energia através de fusão nuclear. A lâmpada ela gera energia luminosa através da energia elétrica. Ela converte energia elétrica em luminosa. A vela converte calor em energia luminosa. Então, não necessariamente precisa ser uma reação química, pode ser um processo físico. Mas o ponto importante é que as fontes de luz primária elas geram seus próprios raios de luz. Existem também as fontes de luz secundárias, como por exemplo a Lua e os metais que a gente encontra na natureza, que eles refletem a luz que são criadas por outros corpos. A luz não é gerada neles, não está acontecendo nenhum processo físico, nenhuma reação nesses corpos, mas sim em outros corpos dos quais a luz vem. A luz bate nesse tipo de objeto aqui e é refletida. Então, essas são as fontes de luz secundárias, tudo bem? Ainda, as fontes de luz elas podem ser pontuais ou extensas. Pontuais quer dizer toda a luz está concentrada em um único ponto ou muito próxima de um único ponto. É o caso das velas. A gente tem só uma região pequena do espaço onde você está gerando a luz. Não é o que acontece nesse tipo de lâmpada aqui que já tem uma grande área aqui gerando luz, né? A luz é gerada em cada um desses pontos aqui. Ela não é uma fonte pontual de luz, ela é uma fonte extensa de luz, tá legal? Então, a luz é gerada nessas fontes, mas como que ela se propaga através do espaço? Bom, a luz tem duas regrinhas que ela segue para se propagar. A primeira é a luz propaga em linha reta até encontrar um meio. Então, pelo menos dentro da física clássica que a gente vai abordar aqui, a luz não faz curva. Ela sempre se propaga em linha reta. E a outra propriedade é, no cruzamento de dois raios de luz, a trajetória de ambos não é alterada. Então isso quer dizer o quê? Se você tiver uma fonte de luz aqui, ela vai emanar luz, primeiro, para todas as direções, né? E esses raios de luz percorrem trajetórias retilíneas. Se você tiver uma outra fonte de luz que tem um raio que cruza essa primeira aqui, elas não vão, uma não vai interferir na outra, elas vão continuar a trajetória independente de um cruzamento ou não, tudo bem? O que acontece
quando a luz encontra um meio. Um meio quer dizer um obstáculo. Existem basicamente três coisas que podem acontecer. Esse obstáculo pode ser transparente, ele pode ser translúcido ou ele pode ser opaco. Se ele for transparente, o que vai acontecer é que a luz vai passar por dentro dele, em linha reta também, não vai sofrer nenhuma reflexão dentro dele e vai continuar o trajeto para fora do objeto aqui. Então, você tem um desvio no comportamento da luz por um fenômeno que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas a luz continua se propagando. Em meios translúcidos, o que você tem são várias reflexões da luz dentro do material, e aí, quando ela sai do material, ela volta a se propagar em linha reta. Com o detalhe que ela não precisa exatamente estar se propagando para a mesma direção em que ela estava se propagando antes, como é o caso aqui do meio transparente. Pode acontecer desse raio que sai aqui do material ir para um lado completamente diferente. E aqui eu já dei um spoiler aqui, né, do meio opaco, que o que acontece com ele é que quando o raio de luz bate nele, ele não penetra no material. Esse material simplesmente vai absorver toda a radiação luminosa que está incidindo nele. Então a luz não continua aqui, não atravessa nada para o outro lado. Exemplos de materiais desse tipo, nos transparentes a gente tem a lente das câmeras, e basicamente é bom que a câmera seja transparente, porque senão imagina que você não ia conseguir tirar foto. Com uma câmera dessa ou com a câmera do seu celular, você não ia conseguir tirar foto porque a luz simplesmente não iria atravessar a lente da câmera. Então ela tem que ser de um material quanto mais transparente, melhor. No caso dos translúcidos, a gente tem aqueles vidros foscos que permitem a passagem de luz, mas vocês percebem que o que está atrás do vidro fica totalmente desfocado por causa daquela história. Nem todos os raios são refletidos para o mesmo lugar. Então, alguns raios são perdidos, entre aspas, nesse processo e eles não atingem o observador que está aqui na frente olhando para esse vidro translúcido. E um objeto totalmente opaco é, por exemplo, uma porta ou uma parede. Você simplesmente não vê através dele. Então, nenhuma luz está passando por ele, tá legal? A luz, ela se propaga com uma certa velocidade. Ela demora um certo tempo, embora pareça muito instantâneo para a gente, quando a gente, sei lá, acende a luz da casa da gente. Instantaneamente, o ambiente está todo iluminado. Mas isso acontece com uma certa velocidade. A luz tem uma velocidade específica, que ela é, no vácuo, né, aproximadamente 3,10 metros por segundo. Então, por isso que parece que é tão instantâneo assim, porque é muito rápido. Para vocês terem uma ideia, a luz demora basicamente um segundo para chegar da Lua até a Terra. Então, embora seja uma distância astronomicamente grande, a luz atravessa muito rapidamente. Já para chegar do Sol até a Terra, a luz demora cerca de 8 minutos, 7 minutos e alguns segundos. Então, vocês percebem que, embora as distâncias sejam muito grandes, a luz percorre essa distância muito rápido. Existe uma medida astronômica, inclusive, que é de distância, que é o ano-luz, que é o quanto a luz percorre em um ano. E isso é da ordem de 10 a 15 metros, tá legal? Então, fica como exercício para vocês. Calculem aí exatamente qual que é a distância que a luz percorre em um ano, tá legal? Usando essa velocidade aqui para a velocidade da luz. Só que o que acontece é que essa velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ela tem esse valor no vácuo. Se a luz está passando em um meio diferente do vácuo, essa velocidade ela é reduzida. E a gente vai ver isso com mais calma daqui a pouquinho, tá legal? Guardem isso na cabeça então, que essa velocidade aqui é a da luz no vácuo. Em meios diferentes, ela vai ter outra velocidade. E como se dá a formação de imagens? Se você tem um objeto, a gente geralmente na física, quando a gente for trabalhar com ótica, físicos não são bons artistas, pessoal, então a gente não sabe fazer desenho. Então a gente representa os nossos objetos por setas e a direção da seta significa que essa é a parte de cima do objeto. Por exemplo, se aqui fosse um humano, essa parte aqui seria os pés e essa parte aqui seria a cabeça do humano. Então a gente representa por seta. Se a gente colocar vários observadores
olhando para esses dois raios luminosos, dependendo de onde eu coloco esse observador, eu posso formar uma imagem diferente desse objeto. Então, se eu colocar um observador nessa posição, ele vê um objeto um pouquinho menor. Nessa posição, ele vê um objeto um pouquinho menor. Aqui ele vê um objeto menor e invertido. Então, sempre que eu puder fazer uma relação entre esses dois raios de luz, eu vou enxergar um objeto nessa posição. O que acontece muitas das vezes é que existem tantos raios de luz no meio ambiente, porque a luz vem de todas as direções, como a gente viu. Então, os raios de luz espúrios, que vêm de outras fontes, prejudicam a captura das imagens dos objetos. E façam um teste. Tentem tirar uma foto num ambiente muito iluminado. Vocês vão ver que vai saturar a câmera de vocês. Por quê? Existem muitos raios de luz naquele ambiente. Então, uma técnica que foi usada para capturar imagens sem esse problema foi a da câmera escura, que é basicamente você colocar um anteparo de material opaco aqui, uma caixinha de material opaco, com um pequeno orifício, uma pequena abertura, onde vão passar os raios de luz daquele objeto e a quantidade de raios espúrios que vai passar aqui é mínima. Então, basicamente, se a gente acertar direitinho essa posição do anteparo aqui, essa posição do orifício, a gente consegue capturar os raios de luz que vêm do objeto. Se eu coloco no fundo dessa câmera um material que é fotossensível, por exemplo, um material que queima onde chega a luz, alguma coisa desse tipo, eu consigo uma impressão, ou eu consigo gravar, entre aspas, a imagem desse objeto aqui. E aqui, assim que foi inventada a primeira câmera fotográfica. É claro, gente, se a gente pegar uma câmera de celular, por exemplo, que é os tipos de câmera que a gente mais usa hoje em dia, ela não tem essa tecnologia, é uma tecnologia mais nova, completamente digital. Mas as primeiras câmeras fotográficas, elas utilizaram o princípio da câmera escura. Ela era aquelas câmeras do Seu Madruga, né, do Chaves, que ele tinha que cobrir a cabeça para tirar a foto. Era esse tipo de máquina aqui, tá legal? E tem como a gente calcular as propriedades dessa imagem sabendo o tamanho as distâncias relativas aqui do objeto com a câmera e o tamanho da própria câmera. Então, vamos supor que eu tenho um objeto de altura O, ele está a uma distância P da minha câmera, e essa câmera tem um tamanho P', e a imagem vai ter um tamanho I. Se a gente fizer semelhança de triângulos, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que esse lado do triângulo dividido por esse... Na verdade, seria por esse lado aqui, tá legal? Mas essa distância P é proporcional a esse lado. Então, eu posso dizer que O dividido por P é igual a esse lado do triângulo I dividido por essa distância, P'. Então, eu tiro essa relação entre tamanho do objeto, tamanho da imagem, posição do objeto, posição da imagem. Ela é mais comumente vista dessa outra forma aqui, que relaciona as imagens com as distâncias, mas eu simplesmente rearranjei esses termos, né? Passei esse dividindo e esse P multiplicando. Então, com essa fórmula aqui, você pode calcular o tamanho de uma imagem que você tem numa câmera daquelas antigas, baseado no tamanho do objeto e nas distâncias. Por isso que era meio complicado de acertar o foco naquelas câmeras. O foco é basicamente a relação dessas duas distâncias, P e P'. Então você tinha que acertar para a imagem ficar o maior possível e não sair da sua área de captura aqui, que tinha um material fotossensível. Então, gente, era muito complicado tirar foto no passado. Hoje a gente acha trivial, né? A gente faz, sei lá, 500 fotos por dia, mas naquela época a gente tinha, sei lá, às vezes a gente fazia uma viagem longa e tinha 24 fotos da viagem, porque era mais complicado o processo de tirar foto. Ok, mas voltando ao nosso assunto, né? Vamos falar um pouco de outro processo que acontece na ótica, que é o processo de reflexão. Isso a gente vê todos os dias nos nossos espelhos.
Basicamente, quando você tem um espelho, então, e um raio de luz incide sobre esse espelho, esse raio de luz vai ter uma substância na camada do espelho, que vai na camada externa do espelho, atrás do vidro, né? Que vai refletir esse raio de luz de volta. Por isso que a gente vê a nossa própria imagem. A gente vai ver com mais detalhes como que isso é feito na próxima aula, mas é basicamente esse processo aqui. E existem dois tipos de reflexão. Uma que é a reflexão especular, que é a que a gente vê, por exemplo, nos espelhos do banheiro, onde esse ângulo de incidência que a gente chama θi é o mesmo ângulo de reflexão que a gente chama de θr, mas existe um outro tipo de reflexão que pode acontecer, que é a reflexão difusa, quando esses ângulos não são iguais. Quer dizer, o raio incide aqui e é refletido, sei lá, nessa posição aqui. Esse tipo de reflexão, ele é aquelas superfícies que são... A sua imagem fica meio fosca na superfície. Quase parecendo uma... É como se fosse um espelho translúcido, entre aspas. Você não consegue formar as imagens direito por causa da reflexão difusa. Tenta, por exemplo, ver sua imagem em uma colher de metal. Vocês vão ver que ela fica um pouco embaçada. Muitas vezes a gente nem consegue ver. Porque a reflexão, enquanto a reflexão no espelho é do tipo especular, a reflexão no metal ela tende a ser difusa, tá legal? Tem alguns metais que você consegue ver direitinho, bonitinho, mas na maioria dos metais que a gente usa no dia a dia, a gente vai ver reflexão difusa. Durante o nosso curso, durante o curso de ótica de ensino médio, a gente foca na reflexão especular, tá legal? Então, sempre que eu falar de reflexão para vocês aqui para frente, vai ser esse tipo de reflexão, aonde o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração, tá legal? Vamos então para outro fenômeno físico, outro fenômeno geométrico, na verdade, que ocorre, que é a refração. A refração ela vai acontecer na interface entre dois meios. Quando, por exemplo, o nosso raio de luz ele sai do ar e entra na água. É o exemplo mais clássico de refração possível. O que acontece nesse caso são duas coisas. Primeiro, que a gente vê aqui no desenho, ele muda a trajetória. Então, vocês percebem que o θ de incidência, que eu estou chamando aqui de θ1, porque ele está no meio 1, ele vai ser muito menor que o θ2 do meio 2. Isso não é regra geral, tá? Não tem que ser menor. Ele só vai mudar, vai ser maior ou menor. E outro fenômeno que acontece é uma mudança na velocidade da luz. Lembra que eu falei lá no começo que a velocidade da luz era 3 vezes 10 à oitava no vácuo? Então, se eu tenho um meio, essa velocidade vai mudar. E como que ela muda? É uma fórmula muito simples, gente. A velocidade no meio é a velocidade no vácuo dividido por esse n, que é uma propriedade intrínseca do seu material, cada um vai ter a sua, que é chamada de índice de refração. Então, nos exercícios que você vai resolver desse tipo, ou ele te dá a velocidade e pede o índice de refração, ou ele te dá o índice de refração e pede a velocidade. Não tem mais muito o que fazer. É uma conta muito simples para a gente calcular. Bom, já a mudança de trajetória, a gente tem como calcular isso também, e é através da chamada lei de Snell. Então, pessoal, cada meio vai ter o seu próprio índice de refração, N1 e N2. Então, eu vou mudar aqui ó, de meio 1 para N1 e de meio 2 para N2, tá legal? Já vou chamar os meios pelos seus índices de refração. E essa relação aqui da lei de Snell, ela é uma relação empírica, ela foi descoberta experimentalmente. A dedução matemática dela é um pouco complicada, então a gente vai pular essa parte. Mas ela relaciona o índice de refração com o seno do ângulo de incidência ou do ângulo de refração aqui, olha. Então é muito simples a gente usar também. Tem que lembrar um pouco lá da trigonometria e aplicar direitinho o seno e o cosseno, tá legal? Vamos fazer um exemplo com isso? Olha só, exercício clássico de refração. Um raio luminoso atravessa uma interface ar-água com ângulo de incidência de 30 graus. Sabendo que o índice de refração da água é 1,33 e o do ar é 1, determine a velocidade da luz na água e o ângulo de refração. Bom, vamos começar da letra A. Para determinar a velocidade da luz, não tem segredo.
é a velocidade da luz no vácuo dividido pelo índice de refração. Então a gente simplesmente tem que lembrar da velocidade da luz no vácuo e fazer que a velocidade na água é 3 vezes 10 oitava dividido por 1,33. Então, essa conta 3 dividido por 1,33 dá 2,26 e eu mantenho o 10 oitava. Então, a velocidade da luz na água é 2,26 vezes 10 oitava metros por segundo. Tudo bem? Só isso, acabou o exercício aqui. Para saber o B, eu pus uma informação a mais aqui, a gente já vai ver o que isso significa, mas eu só preciso aplicar a lei de Snell. Então, eu sei quem é o meu N1, é o 1, que vem do ar. Eu sei quem é o θ1, é 30 graus, que vem daqui. Eu sei quem é o N2, que é 1,33. Então, se eu substituir tudo isso na equação, eu fico com uma única incógnita, que é o θ2. Tudo bem? Fazendo essas contas aqui, eu sei que seno de 30 é meio. Lembra lá da matemática? Então, eu vou passar 1,33 dividindo. Eu fico que seno de θ2 é 1 dividido por 2,66. Esse 1 dividido por 2,66 dá 0,376. E aí, geralmente, esses exercícios eles já trazem a informação de que o ângulo de 22,8 graus tem o seno de 0,376. Então, esse arco seno é a operação inversa de um ângulo. Eu vou aplicar arco seno em cima de um número e a resposta vai ser um ângulo. Então, gente, o ângulo cujo seno vale 1 dividido por 2,66 é 22,8 graus. É isso que quer dizer essa informação aqui. Como a gente não pode usar calculadora nesse tipo de exercício, geralmente eles trazem essa relação do ângulo com o seno dele, tá legal? Muito bem. Então, o que a gente vê, a gente mata o exercício aqui, né? Tira que o ângulo de refração é 22,08 graus. Então, leva a gente a crer que esse desenho aqui está errado, né? Porque se o θ1 é 30 graus, o θ2 tem que ser menor, tinha que estar mais para cá. Então, vamos consertar o nosso desenho aqui, beleza, agora já não está incomodando mais. O θ2 está um pouco menor que o θ1. Então, lembre-se, o θ2 não precisa ser maior, ele só precisa ser diferente. Inclusive, se ele é o maior ou menor, tem relação com o índice de refração. Se ele... Aqui a gente tem essa linha tracejada aqui, que normalmente a gente chama de normal, porque ela é normal em relação à interface aqui. Então, se o ângulo está se afastando da normal, depois da refração, quer dizer que o índice de refração do meio novo é menor do que o índice de refração do meio que ele estava. E se o contrário acontece, que nem no nosso exemplo, quer dizer que o índice de refração do meio novo é maior que o índice de refração anterior. No nosso caso, o índice da água era maior que o do ar. Por isso que esse ângulo aqui diminuiu, tá legal? Mas isso tudo sai da lei de Snell, gente. Isso aqui não é uma coisa que vocês precisam decorar. Isso tudo sai da lei de Snell, tá legal? Bom, então como um resumo da aula de hoje, a gente viu o que são fontes de luz, a gente viu como que se comporta a trajetória da luz, falamos de câmaras escuras e também dos fenômenos de reflexão e refração, que a gente vai discutir novamente nas próximas aulas, sob uma visão sob uma visão diferente, mas levando os conceitos de espelho e lente, tá legal? Então, pessoal, não percam a próxima aula do nosso curso, que vai falar um pouco sobre reflexões e espelhos, planos e esféricos. Qualquer dúvida dessa aula, vocês podem me contactar pelo e-mail ou pelas redes sociais. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal para a gente poder dar continuidade nesses conteúdos aqui para vocês, tá legal? Então, bons estudos e até a próxima aula. Um grande abraço a todos.